Olá, bem-vinda de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Glícia e aqui nesse canal eu falo de emagrecimento saudável, sustentável e definitivo na prática. Aqui nesse canal eu conto as minhas experiências com o meu emagrecimento, tudo que funciona para mim, tudo que eu estou aprendendo, eu compartilho com você para que eu possa assim, de uma forma, te ajudar com o seu processo de emagrecimento. Hoje eu vim falar de tropeços no processo de emagrecimento. É uma coisa muito comum que acontece e que são esses tropeços, ao mesmo tempo que é comum, ele é o divisor de águas da nossa mente quando a gente não tem o conhecimento. Quando a gente inicia em um processo de emagrecimento, nós temos muito medo de falhar, nós temos medo de errar, de tropeçar, de fazer errado e jogar tudo fora. Tudo que você aprendeu, tudo que você fez, tudo que você se esforçou até ali, você jogar fora porque você caiu, porque você tropeçou. Hoje eu vim desmistificar isso para você, porque eu fiquei obesa por 20 anos, por aproximadamente 20 anos, por causa disso. Por mais que eu fizesse, me esforçasse durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e quando eu caía, e eu sempre caía porque eu venho de dietas altamente restritivas, de protocolos insustentáveis ao longo da minha vida. Então, quando você vem de uma dieta altamente restritiva, você tropeça sim, você cai sim, você erra sim. Por quê? Por que você tropeça? Por que a gente tropeça? Porque a caloria, o nosso corpo, ele precisa de caloria para gerar energia. O nosso corpo, ele demanda energia, demanda caloria, uma determinada quantidade. Obviamente que para a gente emagrecer, nós precisamos fazer o déficit calórico, nós precisamos comer menos, ingerir menos calorias do que o nosso corpo gasta. Isso é emagrecimento. Só que se você gasta hoje para você viver, o seu corpo parado assim, paradinho, para você respirar, o seu coração bater, seu rim funcionar, seu fígado funcionar, suponhamos que você precise aí de umas 1.800 calorias, que geralmente é mais ou menos isso, umas 1.800 calorias. Para você emagrecer, você precisa consumir, botar para dentro do seu corpo umas 1.600 calorias. É um déficit calórico pequeno. É um déficit pequeno. Quando eu iniciei no meu processo lá atrás, sem conhecimento algum, sem buscar por ajuda de profissionais qualificados para um emagrecimento definitivo, né? Eu fazia, se eu precisasse de 1.800 calorias, eu comia 1.000 calorias. Então era um déficit muito grande. E quando você faz esse déficit muito imenso, o seu corpo ele vai cobrar para você, ele vai te cobrar. Vai chegar uma hora que a fatura vai vir e ela vem alta. Quando você faz esse déficit durante muito tempo, você emagrece, sim, claro, é óbvio, é questão de lógica, sim. Você vai emagrecer, só que você vai passar fome o tempo todo, você vai ter que sucumbir a tentações, você vai ter que ficar vendo comidas as quais você não pode comer e ficar tentada ali, ter que sair de perto correndo para não precisar comer. E uma hora o seu corpo vai cobrar aquela caloria que ele precisa, aquela energia que ele precisa. E aí quando você comer, quando você for errar, você vai errar numa proporção muito maior. Você vai comer muito, você vai errar muito, você vai come carboidrato hoje, aquilo que você não pode hoje,
hoje, amanhã, depois. E aí, para você voltar para o seu processo de emagrecimento, para você voltar para a sua rotina saudável, é muito mais difícil. Então é por isso que hoje eu aprendi com profissionais qualificados, com nutrólogos, que o déficit tem que ser feito sim, mas numa proporção menor. E tem alimentos certos para você comer, tem estratégias certas para você usar, para que você não recaia, para que o seu corpo não precise de cobrar de você essas calorias que ele precisa, entendeu? Então, obviamente que a gente vai errar. Eu erro algumas vezes, já errei algumas vezes, hoje em dia muito menos, hoje em dia com muito menos frequência, claro, é um caso muito esporádico. Mas no início eu errava muito. E o que eu aprendi com esses tropeços? Eu aprendi que quando você errar, simplesmente volte para a sua rotina saudável. Errou, volta, levanta, sacode a poeira e volta. O que acontece? Nós estamos vindo de uma cultura. Nós estamos vindo de uma história, nós temos uma história com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com o nosso comportamento, nós temos uma história até aqui. E essa história, essa cultura, elas não podem ser mudadas em tão pouco tempo, você não consegue mudar em tão pouco tempo. Então, por mais que você tenha conhecimento, coragem, para poder mudar a sua história daqui para frente, algumas coisas lá do seu passado, da sua história, da sua cultura, da sua infância, vai respingar aqui hoje, vai respingar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, sabe? São coisas que acontecem, são comuns de acontecer. Então vai acontecer com você, assim como acontece comigo, só que eu aprendi que errou, volta para sua dieta. E obviamente não é, Glícia, mas eu comi aqui um lanche enorme, meu Deus, perdi minha dieta toda. Não, você faz tudo certo, você se alimenta da maneira correta, comendo comida saudável, faz o seu jejumzinho, o seu protocolo de jejum, faz o seu exercício físico todos os dias da semana. Chegou no final de semana, Glícia, nossa, eu não resisti, eu tive que comer um chocolate enorme, uma barra de chocolate enorme. Simplesmente volte para a sua rotina. É difícil? Sim, porque quando você joga um açúcar, você está desintoxicando o seu corpo, você está limpando o seu corpo, você está acostumando, educando o seu corpo com uma nova vida, com uma nova rotina, uma nova alimentação, novos hábitos. E aí, quando você joga um açúcar, uma carga glicêmica muito grande para dentro do seu organismo, ele gosta. Eu já falei aqui que o seu cérebro gosta da energia do açúcar, da energia do carboidrato de alto índice glicêmico, ele gosta. E aí, quando você comer um pratão de macarrão na chapa, por exemplo, daqui a pouco ele vai querer um chocolate. E aí você deu o chocolate para ele, e aí ele vai querer um pão com mortadela. Daí a pouco, não satisfeito, ele vai querer um doce, ele vai querer um pudim, ele vai querer um outro chocolate, e aí vai querendo. Só que você errou uma vez, volte imediatamente para sua rotina, volte imediatamente. Glícia, mas nossa, eu tô muito compulsiva. Acaba com essa compulsão. O que você vai fazer? Jejum. Não tem nada melhor para tratar a compulsão do que o jejum. Não existe outra maneira de tratar a compulsão do que o jejum. Então, errou, volte. E, obviamente, não é aquele alimento que você comeu aqui no seu final de semana que vai anular tudo que você fez até ali. Não vai anular. O seu metabolismo vai sofrer um baque ali, ele vai ter um desnivelamento ali, mas ele volta, você volta com toda certeza, volta queimando caloria, queimando gordura, emagrecendo, melhorando a sua pele, melhorando a sua saúde toda, você volta. Não é aquele tropeço que você teve que vai anular tudo que você faz em benefício para sua saúde, não, tá? Então volte imediatamente. Não espere errar a segunda, porque se errar a segunda, vai ficar mais difícil de você voltar. Se errar a terceira, então, aí que você vai sofrer, porque é sofrido para voltar.
E porque o que conta de verdade é o que você faz certo todos os dias, na maior parte do seu tempo. O que conta, o que soma para o seu emagrecimento, para o seu processo, para o seu sucesso, para você alcançar seu objetivo, é o que você faz todos os dias, o tempo todo. Café da manhã, almoço, jantar, a ingestão correta de água, o exercício físico, todos os dias. O que vai somar é a sua constância. Glícia, mas eu não estou conseguindo, eu tô errando todo final de semana. Claro que você não vai errar, você tem que fazer com que esses tropeços se tornem cada vez mais esporádicos, porque vai virar uma rotina para você. Tudo que você não corrige no início do processo vira hábito. E aí o seu corpo acostuma, sua mente acostuma, fala, poxa, eu vou fazer tudo certinho durante a semana, todo final de semana é o final de semana do lixo. Não tem dia do lixo. Em emagrecimento definitivo, não existe dia do lixo. Existem pequenos tropeços, a qual você levanta, sacode a poeira e vai embora. Segue a linha, segue o processo, segue o plano. Não existe dia do lixo. Claro que com o passar do tempo, esses tropeços, essas falhas, elas vão se tornando cada vez mais esporádicas. Por quê? Porque você vai adquirindo conhecimento e com o jejum intermitente, com todo esse processo, não só o jejum, com todo o processo, você vai se tornando mais forte, como eu já falei aqui várias vezes, você se torna uma pessoa resiliente, você automaticamente você se torna uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais consciente. Você vai pensar, daqui a algum tempo, depois que você praticar tudo certinho, daqui a algum tempo você vai pensar 5.000 vezes antes de errar. E quando, mesmo assim, você falar, não, hoje eu preciso de um lanche, ou eu preciso de um japonês, você vai escolher, mesmo dentro da sua falha, do seu erro, você vai escolher os alimentos menos piores. É assim que funciona comigo. Quando chega no final de semana assim, hoje em dia é muito raro acontecer de eu comer alguma coisa muito fora da minha dieta. Mas quando acontece, eu gosto muito de lanche na chapa. Gosto de hambúrguer, de bife artesanal, eu gosto. Só que eu sei que a carne eu posso comer, que vai me fazer menos mal. Mesmo ali que ela tenha sido feita com óleo vegetal, tenha temperos que não são naturais, mas eu sei que a carne é menos pior do que um prato de macarrão, por exemplo. Então eu vou pro lanche, eu escolho o meu lanche com uma carne bem grandona para me dar uma saciedade bacana, porque eu preciso de saciedade mesmo quando eu erro, tá? Então anota esse detalhe. Você dê preferência, quando você for errar, dê preferência por alimentos que vão te dar saciedade. Isso é maravilhoso, isso é o pulo do gato. Porque se você come, por exemplo, um pratão de macarrão na chapa, o macarrão, ele é farinha. Ele não vai te dar saciedade, ele te dá saciedade ali somente naquela hora, 2 horas no máximo depois. Mas se você comer um prato de carne, por exemplo, se você sair, vai comer uma porção, vai comer um lanche, dê preferência pelas carnes. Você vai comer somente no outro dia, eu te garanto. Nem um docinho depois você vai querer, não vai. Então, quando você vai adquirindo conhecimento, você vai ficando mais forte, você vai ficando mais sábia, a constância dessas falhas ela vai diminuindo, vai virando, vai ficando mais esporádico, porque você, além do seu conhecimento, além da sua coragem que você adquire ali nesse processo, porque você se torna uma pessoa forte, uma pessoa decidida, bem resolvida, uma pessoa objetiva. O processo de emagrecimento, ele muda você em um todo. E aí você vai ficando mais forte, você vai ficando assim e cada vez mais
com esse processo, o seu corpo, você vai conhecendo o seu corpo ele conversa com você nesse processo, o seu corpo ele vai ensinando para você do que ele gosta, do que ele não gosta, o que ele adora, o que ele não suporta. Você vai notar, cada alimento que você jogar para o seu corpo, ele vai reagir de uma forma. E aí você fica com esse processo, mais o jejum, mais a alimentação limpa, você vai adquirindo uma sensibilidade, sabe? Para notar detalhes minúsculos no seu corpo, minúsculos na sua saúde, na sua rotina, no seu dia a dia. Por exemplo, tem alimentos que eu como à noite que atrapalham o meu sono. E antes, quando eu estava doente, eu não percebia, eu comia qualquer coisa, qualquer hora e não percebia nada de diferente no meu corpo, porque o que me dá essa sensibilidade, esse dom de olhar para dentro do meu corpo é o processo, é todo o processo, sabe? E aí quando você vai ganhando essa sensibilidade de notar o que não faz bem, o que faz muito bem, o que atrapalha o seu sono, o que te dá energia, quando você adquire essa sensibilidade, os seus erros vão se tornando cada vez mais raros, assim. E aí mesmo quando você for errar, você vai ter a consciência de fazer boas escolhas, até mesmo nessa hora, sabe? E aí, mesmo quando você errar, você vai notar que a sua ingestão de água, né, que é um dos primeiros passos que eu ensino você aqui a tratar, a consertar, né? Vai consertando sua ingestão de água, é o primeiro passo. Depois limpa a sua alimentação, é o segundo passo. E aí você já vai ter feito isso, mesmo quando você errar. Se você for lá comer um lanche, você não vai pedir um refrigerante. Eu não peço um refrigerante, eu peço água com gás, gelo e limão, que é muito melhor. É muito melhor. Você tá errando ali, mas não tá tanto. Por exemplo, o lanche. Eu gosto muito de lanche na chapa. E aí eu peço um bifão bem grandão artesanal, de 170 gramas, peço queijo, peço bacon, peço ovo. São coisas que eu posso comer, mesmo não tendo feito na banha de porco, sabe? Ali a gente sabe que foi feito no óleo vegetal. Eu já trabalhei em lanchonete, eu sei que eles usam somente óleo vegetal. Nem a gordura do bacon eles aproveitam. Então, mesmo sendo assim, eu sei que eu estou errando e aí eu peço o pão. Só que como eu pedi muita proteína no meu lanche, eu vou comendo até chegar uma hora que eu não consigo mais. Eu não consigo mais, é onde que eu tiro o pão e jogo fora e como somente a carne. Então eu erro, né? Mas eu não erro tão grave, meu erro não é tão grave. E aí, acabei de comer o meu lanche, eu volto imediatamente para minha rotina, eu volto imediatamente para o meu objetivo, que é ter longevidade, que é ter saúde, que é ter os meus níveis de hormônios controlados, bem nivelados ali. Eu volto imediatamente. No outro dia, café da manhã com proteína, sem açúcar, meu abacate, minha gordura boa. E aí no meu almoço também. Agora eu tive a experiência que eu quero muito compartilhar aqui com você. Você que está começando agora no seu processo de emagrecimento, você precisa ter uma pessoa a qual te ensina na prática, o que essa pessoa vive na prática. Eu acho isso de extrema importância. No final de semana, na semana passada, semana atrasada, eu comentei aqui no canal que eu fui no rodízio de pizza. Nós aqui em casa decidimos ir no rodízio de pizza. Nesse rodízio tinha carne, era rodízio de tudo, de salgadinho, carne, um monte de coisa lá e pizza. E aí eu fui pro rodízio para até mesmo fazer um teste por causa do glúten, né? Porque até então eu não tinha mais comido glúten. E aí todo mundo diz que doenças autoimunes, como a minha psoríase, tem totalmente ligação ao glúten, que se você corta o glúten, você não tem mais lesões, você não tem mais crises. E aí eu decidi ir lá e fazer o meu teste, depois de 10 meses no processo de emagrecimento, depois de 10 meses sem glúten. Eu comi muita pizza,
Eu até tentei comer a carne, mas a carne parece que foi feita 2, 3 dias antes, não estava agradável. E aí eu fiquei mais na pizza mesmo. Comi pizza doce, pizza de tudo quanto há. Eu devo ter comido aí uns 8 pedaços de pizza grande. Comi muito mesmo. Falei, vamos ver. E aí eu comi a pizza, isso foi numa quinta-feira. Eu comi tanta pizza, eu comi tanto carboidrato, tanto glúten, eu errei tão feio, porque eu não, nem nesse momento eu não tive opções de fazer boas escolhas. Então eu comi só a pizza, que era tudo que estava ali melhor para comer, era fresco, estava saindo na hora, aquela coisa toda. Hoje, ó, isso foi quinta-feira, vai fazer 2 semanas, as minhas mãos estão todas descascando, tá? Se você observar bem, ó, não sei se vai dar pra ver, tá vendo? É uma casquinha, tá tudo descascando a minha mão, descascando, tá toda áspera, tá toda descascando, olha esse dedo, tá tudo, não dá pra ver direito, né? Tá tudo, a minha mão tá toda descascando, os meus cotovelos, ó, tá tudo descascando, porque eu tenho nos cotovelos e nas palmares, como eu já falei aqui, tá tudo descascando. E, além da psoríase, porque não é de um dia pro outro, essas lesões referentes ao glúten, elas demoram um tempo, depois que você come, depois da ingestão, demora um tempo ainda para elas aparecerem. Só que eu errei tão feio nessa quinta-feira que na sexta-feira eu comi arroz, feijão, coisa que não é da minha dieta, coisa que não cabe na minha alimentação há muito tempo. Eu comi arroz e feijão porque é o que estava pronto, era o que estava mais fácil. Então, como eu errei na quinta, eu não tive consciência de voltar no meu outro dia seguinte. E aí, como eu errei na quinta, errei na sexta-feira, no sábado eu comi um lanchão na chapa. Por quê? Eu vou explicar para você o porquê que quando a gente está num processo de emagrecimento praticando o jejum intermitente e a dieta low carb, que é a dieta que eu ensino para você aqui, se você comer um carboidrato de alto índice glicêmico, você se torna compulsiva naquele momento. A sua compulsão, sabe aquela compulsão de quando você estava 10, 15 quilos mais gorda, quando você estava doente? Essa mesma compulsão, ela volta e não volta numa proporção menor. Ela volta como ela era antes. Então, como eu comi na quinta-feira, na sexta-feira eu estava compulsiva por carboidrato, porque o seu corpo ele gosta de carboidrato, porque é uma energia rápida, é uma energia que te deixa, ao mesmo tempo que ela tira, o carboidrato, ela diminui a energia do seu corpo para que possa fazer a digestão ali, né? Você come muita coisa, aí o seu corpo todo, a energia se concentra todo no seu processo digestivo, mas que quando digere ali, ele te dá uma energia, você fica ligada no 220, é uma energia que o seu corpo, o seu cérebro gosta. Então, se você não volta imediatamente no outro dia de manhã para sua dieta, para os seus hábitos, você vai aumentando cada vez mais o seu tempo de compulsão ali, ficando cada vez mais difícil para você voltar. E aí no domingo eu fiz um estrogonofe, comi com arroz, batata palha. Ou seja, eu comecei errando na quinta, aí eu fui na sexta, só que não o tempo todo, foi uma alimentação em cada dia, tá? Eu acordo de manhã, eu gosto do meu café da manhã, que é o meu ovinho ali, meu abacate, o meu ovo com bacon, eu gosto do meu café da manhã, mas no almoço eu estava errando, errei no almoço do sábado, errei no almoço de domingo, no sábado à noite eu comi um lanche, então essa compulsão, ela foi perdurando ali, ela foi perdurando. Na segunda-feira, quando eu acordei de manhã, que eu tive um choque de realidade, que eu estava me sentindo uma obesa, não porque eu estava obesa, não porque a minha mente não está curada, coisa e tal, é porque quando você ingere uma grande quantidade de carboidrato, o seu corpo ele tende a reter toda a água que você toma. O carboidrato ele retém água no seu corpo. Então, eu acordei na segunda-feira muito inchada, com minhas pernas inchadas, coisa que eu fazia assim e afundava, inchada o corpo todo, o meu rosto tava parecendo um fofão assim.
Eu acordei na segunda-feira assim, apavorada. Eu falei, cara, e agora como que eu vou voltar? Eu simplesmente voltei. Voltei, mas eu tomei o meu café da manhã como de costume. Ele não me deu a saciedade que eu preciso, que eu tenho costume, que ele me dá. Eu almocei a minha proteína e os meus vegetais, como eu ensino aqui. O meu almoço não... E aí, acabei de almoçar, eu quis comer um doce, não comi, porque eu preciso voltar para o meu processo, eu preciso voltar para a minha rotina, então não comi. Aí eu fui jantar, jantei, continuei com fome, só que na verdade não é fome, é a compulsão. É aquela energia rápida que você deu de quinta-feira até domingo pro seu cérebro, que ele tá querendo mais, que ele gosta, ele vicia. O carboidrato, ele vicia o nosso cérebro, ele vicia o nosso corpo. E aí, na segunda-feira foi um dia terrível para mim, foi terrível, não é fácil quando você volta, não é fácil. É por isso que eu tô ensinando para você aqui, eu tô contando essa experiência para que quando você tropeçou ali, comeu o lanche, comeu o rodízio de pizza na quinta-feira, na sexta-feira de manhã você volta e vai embora. Não tropeça mais, porque para você voltar, eu sofri para voltar para minha dieta. As minhas mãos estão lesionadas, como eu já falei, eu fiquei inchada até anteontem. Como eu estava muito inchada e minhas mãos estão muito lesionadas, eu senti a minha candidíase começando a querer aparecer também. Eu resolvi entrar numa outra dieta para eu desintoxicar, porque quando você come muita tranqueira em dias consecutivos assim, o seu corpo ele inflama. Ele não inflama tudo que era, mas ele fica inflamado, ele fica intoxicado. Você mandou muito sódio para dentro do seu corpo, muito glúten, muito açúcar. Então ele dá uma inflamada e ele retém ali o líquido que você está tomando. E para você liberar esse líquido demanda tempo para você, o seu corpo voltar ao que ele estava antes de você falhar. Então eu decidi entrar numa dieta cetogênica, que é uma dieta baseada em gorduras boas, que é 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato. Esse carboidrato é abacate, é couve, é brócolis, é só alimento bem sem carboidrato mesmo. E eu estou nessa dieta desde segunda-feira, hoje é quarta-feira, eu comecei ela no domingo, eu fiz um jejum de 24 horas, fiz 28 horas, porque não deu para eu comer quando deu umas 24 horas, que eu tava com uma visita aqui em casa. E aí eu fiz 28 horas, pulei direto pro meu jantar, jantei uma dieta cetogênica, jantei uma refeição cetogênica, que é abacate, uma carne mais gordurosa e menos carne. E hoje é quarta-feira, eu estou nessa dieta até hoje. Eu já desinchei um tanto e eu vou permanecer nessa cetogênica, porque eu quero contar aqui para vocês. Eu já fiz ela no meu início do meu processo de emagrecimento, mas eu quero fazer ela agora, já depois de estar muito craque no jejum, craque na low carb, tô tendo assim uma rotina certinha. Então eu quero ter uma experiência mais aprofundada na cetogênica para eu trazer aqui para você. A cetogênica, como eu já falei aqui no vídeo anterior, ela é uma estratégia, ela não pode ser adaptada como um estilo de vida, porque ela é insustentável. Ela é uma dieta que seca muito rápido, ela te emagrece muito rápido e ela é usada mais como estratégia para curar a epilepsia, para curar várias doenças degenerativas, as quais eu já citei aqui também, que é o câncer, o Alzheimer. Gente, a cetogênica, ela é usada em tratamento de Alzheimer, ela consegue regredir o Alzheimer. Muitas das vezes ela estabiliza, quando está no comecinho ali do Alzheimer, se você começar a praticar uma dieta cetogênica como uma estratégia, ela estabiliza o Alzheimer. Ela estabiliza, ela cura diabetes tipo 2, então é muita coisa que ela faz. Então eu estou usando
para que eu desintoxique o meu corpo e para que eu perca aí mais alguns quilos mais rapidinho, que eu quero contar aqui para vocês essa experiência que eu tô tendo, tá? E aí eu não vou me aprofundar agora na cetogênica, o que eu como, o que não come, como que ela funciona, porque isso aí é um assunto para um outro vídeo, e eu vou contar para você aqui. Eu vou fazer aproximadamente 15 dias de cetogênica e quando der os 15 dias eu volto para você. Eu volto para contar para você aqui. Vou te mostrar como eu estava antes da cetogênica, vou colocar uma foto de antes e depois da cetogênica para você ver como que ela seca. Mas ela é usada somente como uma estratégia, tá? Tô estudando de novo sobre ela, tô ouvindo vídeos, tô lendo livro, tô lendo conteúdo, tô adquirindo conteúdo sobre a cetogênica para que eu não possa fazer nada errado, para que eu possa vir contar para vocês uma experiência completa com a cetogênica, tá? E voltando para os seus erros, né? Para quando você falha, o que acontece? Quando você vive um processo de emagrecimento, você está ali aprendendo, adquirindo conhecimento, adquirindo resiliência, força, objetividade, você começa a perceber alimentos que inflamam o seu corpo. Quando você come, quando eu, Glícia, como uma caloria vazia, por exemplo, quando eu como um chocolate, por mais que hoje eu tenho aversão ao açúcar, então tudo pra mim é muito doce. Se eu chupar uma mexerica, ela tá doce demais, eu tenho uma aversão. Hoje, quando eu resolvo comer um chocolate, que ele cabe também na minha low carb, é um de 85% de cacau pra cima. É 85%, 85%, 90%, 95% são os que eu gosto, assim. E aí, embora ele seja antioxidante, ele tem lá umas propriedades nutricionais, mesmo que ele tenha, eu sinto que ele me inflama, eu sinto que ele eu sinto que ele não me faz bem. Eu como mesmo no dia, por exemplo, que eu tô muito ansiosa, que eu tô chateada por alguma coisa, eu não posso comer um pratão de macarrão ao alho e óleo que eu adoro, então eu vou lá e como o chocolate, como um pedacinho só, porque eu não consigo, já não consigo mais comer tanto, mas eu sinto que ele me deixa estranha, ele me deixa diferente do que eu tô acostumada, ele não me faz bem. O lanche, por exemplo, quando eu como ali, mesmo que seja menos pão, eu sinto que o pão me incha demais, o pão me dá queimação, ele me dá indisposição, ele rouba toda a energia do meu corpo, eu fico ali aplastada, ali pasmada. Então você começa a ter essa sensibilidade. E aí, com essa sensibilidade, você vai passar a errar com menos frequência. Como eu já falei, vai ficando mais esporádico os seus erros. E por hoje é isso, tá? Frisando, quando falhar, quando cair, quando tropeçar, levanta, sacode a poeira e vai e segue o plano. Não desiste do seu processo como eu fiz a minha vida toda por causa de uma falha, por causa de um tropeço, tá? Não volta para trás, é para frente que se olha, tá? É para frente que se anda e é para cima que se olha, eu acho que é assim que fala. Então vai embora, errou, é normal, tá tudo bem, segue o plano que você vai chegar num patamar que você não vai querer mais errar, tá? Um beijo pra você, fica com Deus, eu espero que eu esteja ajudando. Comenta aqui embaixo se eu tô te ajudando, se eu tô edificando na sua vida, na sua saúde, se eu tô conseguindo te ajudar. Se eu não tiver também, eu quero saber para eu mudar o que eu precisar mudar, porque eu tô aqui para isso. O meu objetivo aqui é te ajudar, é te dar um norte, é pegar na sua mão e te levar junto comigo pro meu emagrecimento, tá? Emagreça comigo.